A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa aula. A gente vai falar sobre a 23ª regra de interpretação bíblica, que fala a respeito dos antinômios ou das contradições que existem na Bíblia Sagrada. Antinômios são duas verdades que caminham paralelas, que são contraditórias, mas elas caminham juntas. E você não pode, de forma alguma, derrubar uma ou outra. Essas duas verdades, elas são reais, mas para a nossa mente humana parecem contraditórias. Então vamos à regra que diz o seguinte: quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como escriturísticas, crendo confiantemente que elas se explicarão dentro de uma unidade maior. Ou seja, se você vê duas verdades na Bíblia Sagrada que se contradizem, que aparentemente são contraditórias, tá? Você deve, sim, considerar essas duas verdades. Você só vai conseguir ter um entendimento completo quando estiver num plano maior, em uma situação de entendimento mais elevada. Aqui nessa terra nós nunca compreenderemos algumas verdades por completo da Bíblia Sagrada. Mas veja só, a Trindade, a dupla natureza de Jesus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são temas, eu separei três aqui, três tipos clássicos de antinômios ou de contradições que geram muitos debates. Principalmente essa terceira aqui, que está relacionada à nossa salvação. A Trindade, por exemplo, Deus é três, quer dizer três. Então, na Trindade, um mais um espera aí, deixa eu só apagar aqui. Mais um. Essa é a realidade da Trindade. Um mais um é igual a um. Pai, Filho, Espírito Santo é um só Deus. Três pessoas mais um só Deus. Como a gente vai entender isso? Na nossa mente humana, na nossa matemática, no raciocínio lógico, um mais um são três. Aqui é um só. Na dupla natureza de Jesus é a mesma coisa. Eu não posso aceitar que Jesus é homem ou aceitá-lo que ele é Deus apenas. Essas duas verdades devem andar juntas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não é metade homem e metade Deus de forma alguma. Ele é 100% Senhor e Rei. E ele é homem. Essa dupla natureza de Jesus, ensinada nas Escrituras, devem caminhar juntas. Porque na nossa mente, a gente só compreende uma coisa. Ou é homem ou é Deus. Ser homem e Deus ao mesmo tempo é um mistério da Bíblia Sagrada. E ainda, terceiro ponto aqui, é a soberana eleição de Deus e a responsabilidade humana. Uma pessoa é salva porque ela se arrependeu dos seus pecados, ou ela confessou a Jesus Cristo, ou ela é salva porque Deus a escolheu. Nós nunca vamos saber, de fato, o limite de onde um termina e onde outro começa. Soberania de Deus e responsabilidade humana. A Bíblia ensina as duas coisas. O homem deve se arrepender e é responsável pela sua salvação. E ao mesmo tempo que Deus é soberano para eleger quem ele desejar. Então, toda vez que a gente tenta explicar uma doutrina, um lado ou outro, aqui na soberania de Deus estão os calvinistas, aqui na responsabilidade humana estão os arminianos. Toda vez que você tenta explicar uma ou outra, você vai precisar distorcer alguns textos da Bíblia Sagrada. Toda vez. Então, a melhor coisa que você tem a fazer
É deixar assim como está. Deus é soberano para salvar quem Ele quiser e Deus quer que todos os homens se salvem pelo arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. As duas coisas andam juntas e deixa elas assim. Eu coloquei aqui alguns conselhos e algumas atitudes que a gente deve tomar diante dos antinômios, diante dessas aparentes contradições da Bíblia. Eu acho que eu não comentei isso aqui com você. Vamos lá. Algumas verdades na Bíblia parecem contraditórias, porque a limitada mente humana não consegue compreender a infinita mente de Deus. Então, a nossa mente limitada, humana, não consegue compreender assuntos como esse. Então, porque está dentro, o limite dela é a infinita mente de Deus. Um dia compreenderemos bem, mas hoje, nessa esfera, nessa limitação que temos hoje, não conseguimos compreender realidades e verdades a fundo como essa daqui. Mas uma coisa é razão. Eu coloquei aqui por último. Outra coisa é raciocínio. Você deve raciocinar. Sim, até onde você consegue entender a soberania de Deus, você deve estudar. Até onde você consegue entender a responsabilidade de Deus, você consegue estudar. Até onde você consegue entender a relação entre essas duas coisas, você precisa estudar. Perdão, raciocinar faz parte da responsabilidade nossa, como crentes salvos em Cristo Jesus, nós devemos raciocinar, tá? Raciocinar, nós devemos pensar, estudar, até onde é possível. Por isso que há algumas definições de teologia, o estudo daquilo que é possível conhecer acerca de Deus, justamente por conta disso. Nem tudo nós conseguimos chegar a uma razão, mas nós podemos raciocinar, certamente. Então, eu coloquei aqui algumas observações importantes para a gente, que é a seguinte: nenhuma ilustração humana pode explicar adequadamente esse mistério teológico. Está inteiramente além da nossa compreensão. Por mais que você tente explicar dizendo que assim como o homem é corpo, alma e espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ainda que você tente na sua explicação fazer uso de algumas ilustrações, a gente nunca conseguirá compreender na sua plenitude o que significa a Trindade, a dupla natureza de Jesus e a relação entre essas duas verdades aqui. E também, quando a Bíblia deixa duas doutrinas conflitantes sem as conciliar, você deve fazer o mesmo. E onde a Bíblia fizer silêncio, você deve fazer o mesmo. Você deve silenciar também. É mistério de Deus. Só que muita gente perde tempo, perde paciência discutindo isso aqui, ó. Calvinistas e arminianos arrumam inimizades, brigam por causa disso. Quando, na verdade, a única coisa que eles deveriam é deixar assim, do jeito que está. As duas verdades andando juntas. Deus é 3 e é 1. Jesus é homem e é Deus. Deus é soberano para salvar e existem a responsabilidade humana, caminhando junto, andando junto. São verdades que andam juntas e você não pode tentar derrubar uma em favor da outra, de forma alguma. Para fazer isso, você precisa distorcer alguns textos da Bíblia. Então deixa assim, do jeito que está. As pessoas criam uma confusão enorme, as pessoas brigam, igrejas não se entendem, pastores não se entendem, irmãos, grupos na internet brigam e fazem uma divisão no meio evangélico por conta disso aqui, quando na verdade a nossa mente humana não consegue compreender por completo esses mistérios aqui. Deveríamos deixar do jeito que estão.
essa tensão toda deve continuar tensionada e equilibrada entre esses antinômios, e o que a gente deve fazer é só, Senhor, o que eu posso compreender, eu vou compreender, mas eu acredito, ainda que eu não entenda tudo que está aqui, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não chegue à razão, a uma conclusão final, eu creio nessa verdade, porque a Tua palavra diz. Essa deve ser a nossa oração diante de Deus. Ok? Então, essa é a nossa 23ª regra de interpretação, que diz que quando parecer, olha aqui o que diz a palavra, parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, por que parecer? Porque elas não são contraditórias. Trindade, dupla natureza de Jesus, essas verdades aqui não são contraditórias, elas apenas parecem contraditórias por conta da nossa mente limitada e da nossa dificuldade de compreender os mistérios de Deus. Aceite ambas como escrituras, crendo confiantemente que elas se explicarão dentro de um plano maior. Então, somente quando estivermos na glória com Cristo iremos entender todos esses mistérios na sua plenitude. Então é isso. Deus te abençoe ricamente. Até a próxima aula.